Vamos falar de federalismo fiscal agora, que é o tema da aula de hoje. Federalismo fiscal. Esse é um dos temas que eu mais gosto de tratar, tá, pessoal? Essa é uma das minhas aulas favoritas, porque tem muita coisa de direito constitucional também, teoria geral do Estado. Então a gente vai fazer uma pequena revisão também de coisas de direito constitucional, tá? Que são importantes, teoria geral do Estado também. Antes de eu falar mesmo de federalismo fiscal, vamos lembrar um pouquinho de federalismo, falar um pouquinho assim, do próprio federalismo, né? Então vamos lá. Qual é o fundamento do federalismo? Por que existe um federalismo, pessoal? Qual é o fundamento de um Estado federal? Por que um Estado deixa de ser um Estado unitário e passa a ser um Estado federal? Qual é a lógica disso? Isso tem relação com o Estado de Direito, de certa forma, porque a gente pensa, lembra que eu falei, Estado de Direito é limitação do poder? Lembra? E a limitação do poder, ela pode acontecer de várias formas. A forma que a gente está mais acostumado é aquela que foi incensada lá pelo Montesquieu, que é a divisão dos poderes entre poder legislativo, executivo, judiciário, que é algo antigo. Desde Aristóteles já havia uma certa previsão disso, não exatamente como Montesquieu previu, mas essa divisão funcional do poder é algo que é muito forte no Estado de Direito. Antigamente o rei era o legislador, o juiz e o administrador, né? Então você faz a divisão funcional do poder com os mecanismos de freios e contrapesos, isso é muito legal. Porque não é o mesmo que julga aquele que faz a lei, que não é o mesmo que aplica a lei. Então isso é uma divisão interessante, divisão funcional do poder político, tá? Só que além da divisão funcional do poder político, pode haver uma divisão territorial do poder político, que é uma outra forma de limitação do poder que ajuda a limitar mais ainda. Então, o federalismo, ele surge com essa ideia de divisão territorial do poder político. Então, você vai ter um poder executivo, legislativo e judiciário em âmbito federal e vai ter um poder legislativo, judiciário e executivo com competências próprias em âmbito estadual, tá? E a gente tem que lembrar que o federalismo, quando foi pensado, ele foi pensado para a União e Estados, beleza? Nosso federalismo é um federalismo bem atípico, que tem 3 níveis, inclusive o município, né? Mas o federalismo foi pensado para ter União e Estados, né? Cada qual com seu poder legislativo, cada qual com seu poder judiciário, cada qual com seu poder executivo. Tudo bem? No Brasil, a gente tem uma radicalização dessa limitação do poder quando a gente prevê um terceiro nível federativo, que é o município, com um poder legislativo e poder executivo próprios. Tudo bem que não tem poder judiciário, mas não tem problema. É um federalismo atípico, aí que não tem outro lugar do mundo, mas para a gente funciona. Tá legal? Então a ideia é de limitação do poder. Quando é que ele surge? Ele surge quando há uma percepção daquelas 13 colônias americanas, lembra? As 13 colônias americanas deixaram de ser colônias e passaram a ser estados soberanos. E para que elas se protegessem, elas adotaram o chamado sistema confederativo, né? Em que elas se protegiam, cada qual com a sua própria soberania, através de um tratado internacional em que elas se comprometiam a uma defender a outra em caso de ameaças externas. Era o sistema confederativo, uma confederação. Cada Estado soberano, protegido por um tratado internacional de mútua ajuda. Em algum momento, essas 13 colônias falam, não, vamos trocar, deixar de ser confederação
A gente abre mão da nossa soberania e troca ela por uma autonomia. É uma palavra tecnicamente diferente. Uma coisa é soberania, outra coisa é autonomia. A gente troca pela autonomia e a gente forma um Estado só. Um Estado soberano. Estados Unidos da América. Tudo bem? Então, trocaram a soberania pela autonomia, certo? Quando isso acontece, pessoal, imagina, eram 13 estados soberanos. Eles resolvem abrir mão da sua soberania, trocando por uma autonomia, e formar um estado soberano só. Vocês acham que a tendência de quem tem poder é abrir mão do poder, de todo o poder, ou se tem que abrir mão, abre mão apenas de uma parcela desse poder? A tendência de quem tem soberania é não perder, não querer perder essa soberania. Mas ela, tudo bem, trocou por uma autonomia, ela perdeu, mas ela preferiu entregar poucas competências para a União, os estados permanecer com muitas competências. Então, isso explica o fato dos Estados Unidos ter, por exemplo, em cada estado, uma legislação penal, uma legislação civil diferente. Em um estado tem pena de morte, no outro estado não tem pena de morte, um estado tem aborto, no outro estado não tem, outro estado tem de não sei o quê, entendeu? Então, cada estado tem a sua legislação civil, penal, entre outras próprias. Isso é típico, pessoal, desse processo de formação de Estado federal, em que há estados soberanos que abrem mão da sua soberania e se unem, certo? É o que a gente chama, em um estado só, é o que a gente chama de federalismo por agregação. Eles se agregam e formam um estado só, ou por força centrípeta. Eles estavam lá e se juntam e se unem. Então, nos estados federais por agregação ou por força centrípeta, existe uma tendência de cada estado manter grande parte das suas competências legislativas. Tudo bem? Isso aconteceu nos Estados Unidos, Suíça, Alemanha, tá? Já em outros estados, como o Brasil, o processo é um pouco diferente. Como é que acontece? O que aconteceu no Brasil historicamente? Quando o Brasil era colônia, haviam as capitanias hereditárias, não é isso? As capitanias hereditárias tinham muita autonomia mesmo. Eram os capitães, eles tinham poder de vida e morte em relação a quem estava lá dentro. Tinha uma grande autonomia, muito mesmo. Quando a família real veio para o Brasil em 1808, houve uma percepção de que não dava para continuar desse jeito, porque agora o rei estava aqui e, poxa, ele não podia competir em poder com as capitanias hereditárias, né? Então, o que se fez? Com a Constituição de 1824, o Brasil se tornou um Estado unitário, quer dizer, dividido em províncias, com a centralização do poder no Rio de Janeiro, né, com a família real, que tinha todo o poder judiciário, legislativo, judiciário e executivo, né? Ali o império, né, o imperador, ele concentra poder. O Brasil fica um Estado unitário, com poderes concentrados na capital, certo? Quando vem a Constituição de 1891, ela é uma Constituição muito influenciada pelos ideais estadunidenses, né? Rui Barbosa, entre outros, influenciaram muito a nossa primeira Constituição republicana, e é aquela Constituição que busca os Estados Unidos é uma federação, né? Então se implanta no Brasil o Estado federal. Só que o Brasil ele sai de Estado unitário e passa a ser Estado federal, certo? É um processo diferente dos Estados Unidos. Então aqui você tem um federalismo por força centrífuga ou por desagregação.
Estava unidinho, desagregou em vários estados. Nesse modelo, a tendência é que a União permaneça com o poder e os estados tenham menos poder. Não é isso? É o contrário, porque quem abre mão do poder tende a querer preservar o máximo dele. Por isso as competências legislativas, né, administrativas, em grande medida, elas ficam concentradas na União. Mas também, pessoal, a gente tem que lembrar que essa coisa de maior concentração, menos concentração, também vai variando de Constituição para Constituição. Tudo bem? Esse é o nosso processo de formação. Realmente nós somos por força centrífuga ou por desagregação. Com a Constituição de 1891, havia uma tendência de descentralização, tá? Dava um pouquinho mais para os estados. Por quê? Porque o pessoal ainda lembrava das capitanias hereditárias. Então, a Constituição de 1891 ela foi relativamente generosa com os estados. Não era como nos Estados Unidos, mas era generosa, tá? Em 1934, com a primeira Constituição republicana do Getúlio, né? Primeira Constituição do Getúlio, primeira Constituição republicana, 1891. Primeira Constituição da era Getúlio Vargas, ele também vinha com uma proposta democrática em 1934. Então, quanto mais democrática é a Constituição, maior tendência à descentralização dos poderes da União, tá? E a gente entrega mais para estados, certo? Agora, em 1937, veio aquela segunda Constituição do Getúlio Vargas, que era uma Constituição, o pessoal chama de Constituição polaca, né? Que ela era uma Constituição ditatorial do Estado Novo, concentrando muitos poderes na mão da União e tirando poderes de Estado. Está vendo como o federalismo tem a ver com divisão do poder, com Estado de Direito? Quanto menos democrática é a Constituição, a tendência é que os estados tenham menos poder, né? A concentração de poder esteja mais na União. Em 46, redemocratização, Constituição de 46, de novo, os estados passam a ter um pouco mais de competências. Em 67, o que vocês acham que aconteceu? Concentrou na União ou descentralizou mais ainda? Pela lógica que eu estou trazendo para vocês. 67 foi Constituição democrática ou dentro de um regime de exceção, pessoal? Regime militar, regime de exceção. 67 concentra na União poderes. 69 mais ainda. E 88? Aí é democrática. Então você vai e tem mais, aí que você fortalece bastante os municípios. Tudo bem? Então esse foi o caminho do nosso federalismo em geral. Vai ter muito impacto no federalismo fiscal isso aí. Tudo bem? Deixa eu trazer umas palavrinhas assim, só interessantes assim, que às vezes vocês podem ler, já vi cair em concurso isso também, só para vocês conhecerem, né? Não é minha matéria, mas só para vocês saberem. Quando o primeiro tipo de federalismo era chamado de federalismo dual, ou dualista. O que é o federalismo dual ou dualista? Vocês aprenderam isso? Com o Guilherme? Foi? Ou com o Cássio? Não sei. O dual ou dualista é aquele em que as competências entre União e Estado são muito bem divididas. Então, cada um sabe exatamente o que vai fazer e não há muita interferência de um no outro. Tá? Quando surge o constitucionalismo americano, ele surge como um federalismo americano, federalismo dual, surge dessa forma, tá? Você tinha ali as competências da União bem definidas, as competências do Estado, ninguém se metia muito um com o outro, não. Só que em 1929, o que aconteceu? Lembra da crise da Bolsa de Nova York, em 1929? Os Estados Unidos entrou numa crise enorme. E para que ele se reerguesse, foi necessário muita intervenção da União nos estados ali
para auxiliar na economia, no desenvolvimento, né? Aí tem aquele keynesianismo, né? Ali você tem ali um período em que houve muita ajuda da União em relação aos estados. Então aí esse federalismo que era o chamado federalismo dual ou dualista, ele passa a ser um federalismo cooperativo. Federalismo cooperativo é quando um ente ajuda o outro ente. Hoje a gente vive mais no Brasil, estamos numa fase que é um federalismo cooperativo, com as transferências voluntárias, certo? Não um federalismo dual. Um ente ajuda um outro ente, tem espaço para ajudar. Tudo bem? Bom, outra classificação que eu acho legal vocês conhecerem é de federalismo orgânico. O que é um federalismo orgânico? É aquele em que há uma concentração muito forte de poderes nas mãos da União. Esse é o federalismo orgânico. Basicamente, tudo que estados e municípios fazem estão sujeitos àquele princípio da simetria, né, que tem que fazer igualzinho que a União faz, não tem muito espaço. Então, federalismo orgânico significa um federalismo em que a União ela tem concentração de poderes. Estados e municípios eles vão reproduzindo o que a União faz, até nos detalhes mais singelos, tá? Bom, outra classificação que eu quero trazer para vocês é que separa o federalismo em federalismo simétrico e assimétrico. O que é um federalismo simétrico? É aquele que os entes federados eles têm exatamente as mesmas prerrogativas e poderes diante da República Federativa. Então, o Brasil tende a ser um federalismo simétrico. Por quê? Porque cada estado elege 3 senadores, igualzinho, pode ser o Piauí e pode ser São Paulo. Eles devem ser respeitados da mesma forma em relação às regras e princípios constitucionais. Então, a tendência do Brasil é de ter um federalismo simétrico. Mas tem alguns estados federais que são claramente assimétricos, em que, por exemplo, um estado tem muito mais poder do que o outro estado, né? Na Alemanha, por exemplo, a gente tem um federalismo assimétrico. Tudo bem? Eu diria que no Brasil a gente tem um federalismo simétrico com toques de assimetria. E a gente vai tratar disso daqui a pouquinho. Tá com frio, Aline? Quer desligar? Vamos desligar um dos ares aí para... Isso. Tudo bem, pessoal? Então, vamos falar agora de federalismo. Bom, só lembrando, né, assim, uma coisa só... Quando a gente fala em autonomia do ente federativo, só para lembrar, coisa que vocês já sabem, essa autonomia se revela por 3 aspectos: auto-organização, autogoverno e auto-administração. Lembra disso? Né? Então, falando rapidamente, que todo mundo lembra aí, auto-organização é a prerrogativa de fazer a sua própria constituição ou lei orgânica, né? Auto-organização. Autogoverno é a prerrogativa de escolher os seus próprios governantes. E a auto-administração, prerrogativa de exercer competências administrativas e competências tributárias que são próprias. Exercer competências administrativas e tributárias próprias. Essa é a auto-administração. Beleza?